Aleluia. Queridos, o Espírito Santo me deu uma palavra poderosa. E o tema é, não apenas a bênção, mas o abençoador. Fala assim comigo, não apenas a bênção, mas o abençoador. Fala assim, eu não quero só a bênção, eu quero o abençoador. Fala assim, o abençoador é o meu Pai. Queridos, nós estamos a poucos dias para a virada do ano, sim ou não? E hoje essa palavra é para nos despertar, é para nos direcionar, para nos orientar, para nós começarmos o ano que virá, 2026, de uma maneira certa, escolhendo o certo, escolhendo a forma certa. Porque escolhas, elas definem o nosso futuro. Toda escolha que nós fizermos hoje, essa escolha que você fizer hoje vai definir o seu futuro amanhã. Então as escolhas que nós fazemos vai definir o nosso futuro amanhã. Então nós precisamos, focar na palavra, focar em Deus, na sua palavra. E como será o seu ano de 2026 vai depender de você. Fala assim, o meu ano 2026, fala assim, só depende de mim. Só depende de você. Sabe por quê? 2026 vai ser um ano poderoso, onde Deus ele quer derramar uma abundância sobre as nossas vidas. Ele já deu o tema para o ano que vem, 2026, o ano da abundância. Mas sabe como que você vai receber essa abundância que Deus tem em todas as áreas da sua vida? Se você escolher certo. Se você escolher o certo. Se você escolher, as escolhas definem o nosso futuro. Queridos, muitas pessoas, elas viram o ano, né? Elas fazem planos, elas projetam planos para o próximo ano, fazem grandes festas, celebram a virada do ano. Aquele momento de alegria, com a família reunida, festas, se alegrando, e muitos esquecem de algo mais importante, que é a presença de Deus. Quantos e quantos deixam a presença de Deus, se esquece de Deus, porque num momento de festa, de alegria, muitas pessoas se esquecem de Deus, nem lembram de Deus nesse momento. Às vezes muitas pessoas elas só lembram de Deus no momento ali que ela está passando por algo, por uma luta, e ela começa, meu Deus me ajuda, meu Deus me ajuda. Todo mundo se lembra de Deus numa hora dessa, mas no momento de festa, de alegria, às vezes esquece do Pai. Aí vira meia-noite, vira na presença, vira ali o ano, sem falar, Deus, que o Senhor possa ser comigo nesse ano. Que o Senhor possa estar comigo me direcionando. Quantos e quantos fazem isso? E a pergunta não é o que esperamos para o novo ano, mas a pergunta é, com quem queremos começar o novo ano? Com quem que você quer começar o novo ano? Eu não falo que é errado fazer uma festa, estar ali com a família. Não, queridos, é de Deus, é muito lindo, é bom fazer isso. Mas em primeiro lugar, nós precisamos se lembrar daquele que vai nos ajudar e nos abençoar o ano todo, que é Jesus, que é o Senhor, que é o nosso Pai. E muitos esquecem disso. Queridos, começar o ano sem Deus é um ato de independência total. Uma pessoa independente, ela pode começar bem, só que vai indo no meio do caminho, essa pessoa vai se dar mal. Quando uma pessoa ela se torna independente, ela se afasta de Deus, totalmente da presença de Deus, pode ter certeza que uma hora ela vai cair, vai ser queda. Quando escolhemos entrar na presença do Senhor, nós escolhemos a melhor coisa das nossas vidas, porque nós escolhemos o Pai. E nós precisamos dele o ano todo, todos os dias da nossa vida nós precisamos do Senhor. Todos os dias do ano nós vamos precisar do Senhor. Vamos ler, queridos, Lucas 17, do 14 ao 15.
quando nós entramos na presença do Pai, na virada, nós estamos reconhecendo que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Ele nos sustentou. É isso. E aí nós pedimos para Ele que nós não queremos avançar se Ele não estiver na nossa presença, se Ele não estiver conosco. Então começar a virada do ano na presença do Senhor é isso, reconhecer Ele no nosso caminho, na nossa vida. Vamos ler lá, Lucas 17, 14, 15. 14 diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Vamos para o 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Até aqui. Queridos, essa passagem aqui é dos 10 leprosos. 10 homens que estavam com lepra. Lepra naquela época não tinha cura. A lepra era incurável. Só Jesus podia fazer isso. E esses homens, eles então viram que Jesus estava ali e eles começaram a pedir para que Jesus os curasse. De um tanto, porque a pessoa que tinha lepra, ela tinha que ficar um certo tanto longe da outra pessoa. E eles pediram de longe, e Jesus falou para eles. Jesus não colocou a mão neles, o milagre não aconteceu na hora, Jesus não orou por eles ali, Jesus deu um comando para eles. Jesus falou assim: vão até o sacerdote. Essa foi a palavra. Só que nessa palavra, vão até o sacerdote, sabe por quê? O sacerdote, ele analisava se a pessoa estava leprosa. Quando começava a surgir as manchas no corpo da pessoa, o sacerdote canalizava. A pessoa estava limpa, se a pessoa estava, com a lepra, era ele. E então, ele dá um comando. No meio do caminho, a palavra fala que esses 10 homens foram completamente curados. Os 10 foram completamente curados. E queridos, apenas um volta para agradecer. Olha só, os 10 estavam na mesma condição. Os 10 estavam sentindo a mesma dor. A lepra doía. A lepra, queridos, a carne ia apodrecendo. Caía nariz, caía orelha, ia caindo os membros do corpo. Então eles estavam na mesma condição, na mesma dor, na mesma necessidade, na mesma dependência. Todos ali estavam na mesma dependência. Todos clamaram, todos foram curados, mas apenas um reconheceu que Jesus, que era por causa de Jesus, se ele tinha agora a vida, a cura, se ele podia voltar agora para sua família, se ele poderia agora voltar ao convívio de pessoas, era por causa de Jesus. Porque o leproso naquela época, eles tinham que ficar numa aldeia, onde só quem tinha lepra ficava ali. Eles não podiam conviver no meio da sociedade, porque passava, se transmitia. Então não podia mais. Então se eles tinham família, eles tinham que se retirar. Se tinha filhos, se tinha esposo, esposa, tinham que se retirar. Não podia mais ficar. Então imagina a dor que esses leprosos passaram. Tanto na sua carne, no seu corpo físico, mas também no seu emocional. Ficar longe da família. Não podiam mais trabalhar, eles tinham que ficar vivendo ali, até chegar a hora deles morrer. Era o decreto de um leproso. E então, esse reconhece que se Jesus não tivesse curado, nada daquilo tinha acontecido na vida dele. Ele agora tinha recebido a vida novamente. Ele poderia voltar para o convívio da sua família, dos amigos, do seu trabalho. Ele poderia voltar a viver uma vida normal. Uma vida normal. E ele reconhece isso, que se não fosse Jesus, ele não estaria naquela condição. Todos os outros 9 seguiram em frente. Foram embora. Queridos, são 21 anos que nós estamos aqui na igreja. E nesses 21 anos, quantas pessoas passaram por aqui e receberam grandes bênçãos? Pessoas que vinham aqui nas terças-feiras
no altar chorando, com foto na mão, orando por entes queridos. Estava numa situação difícil e chorava aqui no altar. Pessoas aqui que estavam com enfermidades vinham até aqui no altar pedindo, clamando pela cura. Pessoas mulheres que não poderiam ter filhos e vieram aqui no altar tomar uma água que o apóstolo deu, abençoada. E todos eles receberam a bênção, o milagre. Mas sabe o que aconteceu com esses? Foram embora. Eles foram embora. E nem voltou para agradecer. Nem voltou mais. Esqueceram. Porque, queridos, o que acontece com muitos é isso. Muitos querem a bênção, mas esquece do abençoador. Esquece do abençoador. Aquele que tem as bênçãos todas nas palmas das suas mãos. O nosso Pai, o nosso Deus. E nós não podemos esquecer dele em nenhum momento. Muitos dão testemunho, contam, a sua vitória, a sua bênção. Mas passado um tempo ela se embriaga tanto com a bênção, com a vitória e vai embora. Esquece, deixa. E queridos, aqui nós aprendemos que esse homem aqui, ele voltou para agradecer porque ele reconheceu, ele teve um coração grato, ele teve um coração de gratidão ao Senhor, e é isso que nós precisamos. Esse ano todo, eu tenho certeza que todos que estão aqui passaram por momentos difíceis, de luta, mas o Senhor estava com você, te sustentando, te ajudando. E muitos aqui receberam muitas bênçãos, sim ou não? Sim. E as bênçãos que você recebeu, pode ter certeza, foi por causa do Pai. Foi o Pai que te abençoou. Não foi a força do seu braço que você conquistou, porque nós precisamos de saúde. Nós precisamos para fazer os corre da vida, sim ou não? Concorda que uma pessoa doente, ela consegue conquistar algo? Se ela está enferma, se ela está numa cama, sim ou não? Não consegue, né? Então a saúde vem do Pai, tudo vem dele. Só de nós hoje estarmos aqui, respirando, respira aí fundo aí, esse ar que você está respirando, é o fôlego de vida que Deus te deu. Tem pessoas, eu fiquei 11 dias lá no hospital, na Santa Casa, tem pessoas lá respirando por oxigênio, pessoas lutando para viver lá, se tira o oxigênio morre. Então, queridos, nós precisamos começar a ser gratos, a agradecer e reconhecer Deus em tudo na nossa vida. Nós precisamos do abençoador em tudo. Você passou por momentos difíceis, as lutas vieram, mas Deus era contigo. Passou por os momentos de conquista, de vitória, de celebração, Deus era contigo. Deus abrindo as portas, Deus abençoando, sempre é Deus, tudo é Ele. Mas muitos às vezes esquecem. Vamos ler Salmo 103, 2? Salmo 103, 2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Olha só, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só benefício. Eu não me esqueço dos benefícios que o Senhor fez na minha vida, eu não me esqueço. Eu sou grata a Ele. Eu sou grata totalmente a Ele. Que nós possamos ter esse coração grato. Sabe, se você está aqui hoje é por causa do Pai, é por causa dEle. Então nós precisamos reconhecer que tudo é Ele na nossa vida, tudo é Ele. Queridos, os leprosos que voltou, ele entendeu, ele reconheceu isso. E nós possamos reconhecer. Gratidão sempre nos coloca aos pés de Jesus. Quando somos gratos pelo ano que passou, por tudo que nós vivemos, nós estamos dizendo para o Pai: Pai, eu reconheço que foi Tua mão, eu reconheço que foi o Senhor que me sustentou, que me ajudou. Talvez, como eu disse, não foi um ano tão fácil para você.
Foram momentos difíceis, talvez você teve perdas, talvez você chorou, você passou por processos que doeu, você passou por situações, mas também passou por dias de vitória, dias de glória. E nisso tudo nós temos que agradecer o Senhor. Deixa eu contar para vocês mais um testemunho. Passei por uns dias difíceis, esses dias novamente. Novembro, meu pai ficou 7 dias internado na Santa Casa. Eu lá, saiu depois dia 2 de dezembro, voltou para lá de novo, 2 dias de novo. Dia 15, internamos ele para fazer um procedimento que estava marcado já. No dia 16, quando foi levar ele para fazer esse procedimento, voltaram rapidinho com ele. Falaram, não vai poder fazer. Eu, mas por que não vai poder fazer? Aí falaram, não pode, ele está com uma anemia, estava com uma anemia da brava mesmo. E se fizesse procedimento daquele jeito, ele não ia viver. Foi assim que eu escutei. Ia morrer na hora, ele não ia aguentar. E aí começou então as transfusão de sangue, fizeram exames daqui, exame dali, fizeram endoscopia e viu que uma úlcera estava sangrando. Ele estava com uma úlcera e começou a sangrar. Tudo que ele tomava de transfusão de sangue, ele estava perdendo. Ficou ruim, ficou uns dias ruim. Eu agradeço muito a pastora Silvia que ficou lá comigo. Eu ficava de dia, ela de noite. O pastor Ricardo também esteve lá, o apóstolo, nós revezando. O pastor Ricardo ficou algumas horas ali também para me ajudando. E não foi fácil, queridos, não foi fácil. Eu vou falar para vocês, eu cheguei num estado que eu estava muito cansada. Muito cansada. Fiquei cansada demais. Fiquei cansada, mudou toda a minha rotina. As terças-feiras eu não pude estar foram 2 terças-feiras que eu não pude estar no culto, porque eu estava lá, eu saía de lá 10 horas, 9h30 da noite, chegava em casa, ia fazer todo o meu serviço de casa ainda, eu ia lavar, eu ia passar, ficava passando roupa até meia-noite, eu tinha que deixar a comida pronta no outro dia, para poder todo mundo almoçar, para comer, deixava tudo certinho. Aquilo ali foi me dando um cansaço. E aí, estava nessa situação, recebendo sangue, até mesmo pedi até sangue nos grupos, quem fosse doador de um sangue O negativo, porque o sangue dele é esse, estava difícil, não tinha mais, e eu sou grata a cada um que orou, que esteve em oração. Sou grata a Ana Paula, que pela manhã cedinho me mandou mensagem falando, mãe, eu liguei lá, já estou indo para lá, o sangue dela era compatível, falou para mim que pegou uma fila de 43 pessoas na frente dela, e ela ficou lá até o fim. Eu sou grata a ela. Pela noite, o sangue chegou para ele precisava de mais uma bolsa de sangue, tomou essa transfusão de sangue. E ali, na terça-feira, na quarta, a minha prima ficou de dia para mim, porque eu ia voltar para a noite. Cheguei lá 8h30 da noite. E vou falar para vocês, eu cheguei ali cansada. Eu já estava cansada. Com uma dor de cabeça. E estava ali. Deu meia-noite, os fogos, todo mundo festejando, né? E eu agradeci a Deus. Senhor, obrigado. Senhor, obrigada, eu estou aqui, o Senhor está me sustentando. Só que eu virei o rosto para a parede e eu comecei a chorar. Ali eu chorei, mas eu e Deus fazendo um clamor para o Pai. Eu falei, Senhor, 11 dias já vai fazer. E eu vou falar para o Senhor, eu fiz a minha oração falando com Deus. Senhor, eu estou cansada. Eu estou no meu limite. Eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais aqui. O meu coração estava doendo porque eu sou mãe, eu sou esposa, mas eu também sou filha. Eu não podia deixar ele sozinho. Mas a minha filha lá em casa falou, mamãe, por que você tem que ir? Aquilo doía também, mas eu tinha que estar lá, não poderia deixar sozinho. Foi dia difícil, foi um momento difícil, mas o Senhor ali comigo, me sustentando, me ajudando, me fortalecendo. E eu fiz uma oração. Antes disso, a enfermeira entrou e ela falou, olha, nós estamos se desdobrando, porque faltam um monte de enfermeiros hoje. É véspera de Natal, né? E ela falando, ela perguntou, você vai passar o Natal aqui? Sim, eu falei, eu vou passar aqui, o meu pai está aqui, estou com ele.
E nisso, quando eu falei, meia-noite começou os fogos, eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, estou no meu limite. Eu já não estou aguentando mais de cansada, eu estou com dor. Me ajuda, Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que amanhã é Natal. Como ela disse, um monte de enfermeiro faltou. E seria impossível a médica passar aqui, que é Natal. Mas, Senhor, toca no coração dela. Porque meu pai já estava bem, viu? Estava sentado, ele ficava na poltrona, todo mundo já tinha ido embora ali no quarto. Passou 3 pessoas lá, tudo foram embora. Só nós ficou ali, ele bem já. E eu falei, meu Deus, eu estou vendo que ele está, Senhor, ele está bem aqui já. Me ajuda, sustenta. Pela manhãzinha eu fiz essa oração. Pela manhãzinha eu falei para ela. Ela voltou para dar os medicamentos para ele. Aí eu perguntei, enfermeira, você sabe se a médica passa hoje? Ela falou assim, que pergunta difícil você está me fazendo. Bem hoje, dia 25, Natal. Os médicos estão tudo com a churrasqueira agora ligada. Mas uns residentes, eles passam aqui sim, eles vão passar. Ela falou dessa forma. E eu peguei e falei assim, Senhor, está nas suas mãos. Me sustenta mais um dia então, me sustenta. Queridos, quando deu 10 horas, 10h30 aproximadamente, a médica entrou, a médica mesmo, ela entrou lá e falou assim, seu Gervásio, vão embora para casa. E fez assim, ó, os 2 dedinhos. Esse é o nosso Deus. Queridos, naquilo eu falei, Deus, obrigado. E ele demorou para responder e eu já respondi por ele. Eu falei, nós vamos embora sim, eu quero ir embora. Aí ela até sorriu, ela sempre tá séria, sorriu e falou que os exames dele estavam top. E olha só o que ela falou, presta atenção, como que Deus age. Ela falou assim para mim, olha, a úlcera dele sangrou, cicatrizou. Ele estava recebendo bolsas de sangue. A bolsa que ele recebia, no mesmo dia ele perdia. O sangue que ele recebia, ele perdia. O sangue que ele recebia, ele perdia. A terça-feira à noite ele recebeu o sangue e na quarta-feira ele não recebeu. A quarta-feira que ele não recebeu o sangue, as plaquetas subiu sozinha, sem sangue. Sabe que eu vi ali? A mão de Deus, porque eu orei, eu falei, Deus, eu tô já no meu limite, Deus faz um milagre, e Ele fez mais um milagre, queridos. Esse é o nosso Deus. Então eu falo assim, queridos, eu não sei que momento que você passou nesse ano de dificuldade, mas tudo foi Deus, tudo é Deus, sempre é Deus. Sempre é o Pai nos sustentando, nos ajudando, nos fortalecendo. Talvez não foi esse ano, mas há alguns anos, mas se lembra, eu queria que você nesse momento se lembrasse aí. Como que você chegou? Quem você era? Como que você está agora? O que Deus fez na sua vida? Você tem motivos para agradecer o Senhor? Sim ou não? Quantos têm motivos para agradecer o Senhor aqui? Porque eu tenho muitos. Como eu disse, queridos, nos meus 15 anos eu queria morrer. E se não fosse Jesus na minha vida, talvez eu não estaria aqui. Porque o meu pensamento era esse. Talvez eu não ia aguentar a pressão, os demônios na minha mente. E eu fui transformada, eu fui curada, eu fui limpa, eu fui restaurada. Então, queridos, que nós possamos ser gratos pelo que Ele fez. Do dia 1º de janeiro que começou esse ano, nós estamos hoje no dia 28. Quantos motivos nós temos para agradecer o Senhor? Quantos motivos você tem para agradecer o Senhor? Às vezes, você teve livramento que você nem sabe. Às vezes, Deus te deu livramentos aí que você nem sabe. Ele te guardou, cuidou de você. Sabe por quê? Quando nós deitamos e dormimos, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus não dorme nunca. Ele vela por nós, diz a palavra do Senhor. Ele vela por nós. O Espírito Santo está ali conosco, nos guardando todos os dias, cuidando de nós. Por isso que nós precisamos reconhecer Ele. Mateus 6,33 diz assim, mas buscai o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, todas as coisas é acrescentado na nossa vida. Todas as coisas. É só nós clamar.
É só nós clamar, sabe por quê? Ele nos deu o nome de filhos. Ele nos chama agora de filho e filha. E a Bíblia fala assim, que um pai, ele não é ruim para que um filho peça um pão e ele dê uma cobra ou dê uma pedra. Imagina o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Ele quer que nós vivamos uma vida de conquista, uma vida de vitória. Ele quer que nós vivamos saúde. Só que muitas vezes nós deixamos a palavra de lado. Nós ouvimos a voz do inimigo, nós recebemos aquilo que o diabo sopra na nossa mente. Jesus diz na palavra dele que ele levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade na cruz do Calvário. Sim ou não? Sim. E por que muitas das vezes nós passamos pelo médico e nós já aceitamos os diagnósticos do médico e tomamos posse daquilo, sendo que o Senhor falou que levou sobre si? O médico pode dar um diagnóstico, pode vir um diagnóstico, uma enfermidade, mas você não pode aceitar. E nem ficar declarando com a sua boca que você está com isso, está com aquilo outro. Você tem que declarar, eu estou curado, eu sou curada, eu sou sarada. Pedir para o Espírito Santo a cada dia ajudar você nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, no teu falar, no teu agir. Muitas vezes nós como filhos passamos por situações difíceis porque nós mesmos provocamos. Nós não acreditamos naquilo que Ele deixou escrito aqui para nós. Está na hora de nos posicionarmos como filhos e filhas, sermos gratos, agradecer pelo dia, agradecer por tudo. Quando nós nos agradecemos, olha só, esse homem que voltou, esse leproso que voltou reconhecendo e agradeceu ao Senhor, ele ganhou muito mais. Ele foi abençoado de uma forma muito maior que os outros. Porque sabe o que aconteceu com os outros? Eles receberam apenas a bênção da cura e mais nada. Esse aqui, ele recebeu a salvação, diz a palavra de Deus. Ele recebeu salvação na sua vida. Ele recebeu o maior presente. E você já recebeu esse maior presente, a salvação. Então por que muitas das vezes pensar em desistir, em parar? Vou dar um tempo. Queridos, dá um tempo de Deus. Dá misericórdia disso. Misericórdia de falar umas coisas dessa. Não existe isso, queridos. Não existe isso. Vou dar um tempo, eu vou parar. Eu vou desistir. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você e não desiste de você, porque você vai desistir, você vai dar ouvido para o inimigo, para o diabo. Então que nós possamos começar o ano de 2026 certo, terminar o ano certo na presença do Pai e começar um ano certo, colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, porque não é apenas as bênçãos, mas o abençoador, é o abençoador. Vamos ler Provérbios 3, 5, 6, vamos ler? Provérbios 3, 5, 6. Vou ler o meu que está aqui do jeitinho que eu quero. Que fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está falando aqui, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quando nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, Ele endireita tudo. Ele trabalha por você. Ele trabalha por nós. Então nós precisamos reconhecer o Senhor em tudo. Reconhecer Deus no primeiro dia do ano e alinhar todo o restante do ano debaixo da direção dele. Fala assim comigo: reconhecer Deus no primeiro dia do ano, nos primeiros minutos do ano. Fala, é alinhar todo o restante do ano debaixo da direção, da mão dele. É isso que acontece, queridos. E não é querer só as bênçãos, mas querer a presença dele. Porque as bênçãos passa, agora a presença dele nós precisamos a todo momento, a todo tempo. Que você possa, sabe,
reconhecer o Senhor em tudo na sua vida. Agora no dia 31, na quarta-feira, nós vamos estar fazendo o nosso culto aqui da virada, o nosso culto de gratidão mais uma vez. Gratidão por quê? Porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos abençoou nesse 2025. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou. Ser grato pelo que Ele já fez, dos outros anos também. Ser grato, sempre ser grato a Ele por tudo, por tudo. Assim como aquele leproso que voltou, ser grato, assim como aquele leproso que voltou para agradecer. E não como aqueles 9 que foram embora. Queridos, gratidão é a memória do coração. O apóstolo ministrou isso esses dias. Gratidão é a memória do coração. É não se esquecer de nenhum benefício que foi feito. De nenhum benefício que foi feito. Aquele que voltou cheio de gratidão, como eu disse, recebeu muito mais. Quando você agradece ao Senhor, você reconhece Ele em tudo. Ele abençoa, Ele abre as mãos sobre a sua vida. Porque, sabe, queridos, 2026 será o ano da abundância. E Deus já preparou essa abundância. Mas para que você possa receber essa abundância em todas as áreas da sua vida, você precisa reconhecer Ele em primeiro lugar da sua vida. E estar aqui e passar, sabe, esses primeiros minutos da sua vida na presença dEle. Talvez você está aqui, você não vai poder estar aqui com a gente, tá? Alguns trabalham, não vai poder estar. Mas lá quando der meia-noite, coloca o seu pensamento no Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Que o Senhor esteja comigo nesse ano, me direciona, me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço que sem Ti eu não posso começar um ano sem a Tua presença. Se você não vai poder estar aqui conosco no dia 31, que você faça isso. Não vire os minutos, os primeiros minutos, sem pensar, sem orar e sem agradecer. Sabe por quê? Os primeiros minutos da sua vida tem que estar na presença do Pai, porque é Ele que vai te abençoar o ano todo. Você vai precisar dEle o ano de 2026 inteiro. Então nós precisamos reconhecer Ele em tudo, queridos. Reconhecer que sem Ele não podemos, não conseguimos. Olha só, aquele que voltou para agradecer, ele voltou para adorar, ele voltou com uma dependência, mostrando a dependência. Que nós possamos, sabe, não perder a dependência de Deus. Muitos e muitos, que acontece com muitos. Muitos, quando chegam, reconhecem Deus em tudo. Vê Deus em tudo. Só que com o passar do tempo, vai deixando se esfriar e começa a trilhar um caminho da independência. Aí ela começa a achar que é a força do braço dela que ela conquistou. Ela começa a achar que não foi mais Deus. As portas se abriram porque eu lutei, porque eu estudei, porque eu conquistei. Queridos, tudo é Deus. Se não é Ele na nossa vida. Então que você possa reconhecer que sem Ele você não é nada. Que sem Ele nós somos pó. Nós não somos nada sem Ele. E nós precisamos dEle. Nós queremos Ele mais do que as bênçãos. E quando nós queremos Ele mais do que as bênçãos, Ele vem com as bênçãos dEle e dá. É assim que Deus faz na nossa vida. Queridos, Moisés, há uma parte na palavra que Deus ele manda Moisés sair da onde eles estavam. E Moisés, ele reconhecia que Deus era tudo para ele. Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus. Deus falava face a face com Moisés e ele reconhecia isso. E Moisés, ele fala para o Senhor: Senhor, não me faça sair desse lugar sem a Tua presença. Senhor, não me faça sair daqui se a Sua presença não for comigo. E que nós possamos a cada dia fazer isso. Senhor, não me deixe fazer algo se a Tua presença não for comigo, não estiver comigo. Não me deixe tomar atitudes que seja direcionada por eu mesmo, pelo meu eu, mas que eu possa, Senhor, ouvir, estar sensível à Sua voz, estar sensível à Sua voz a cada dia.
Queridos, por isso que nós precisamos ter um relacionamento. Quando nós somos gratos e reconhecemos, nós temos relacionamento com o Pai. Foi o que esse homem aqui que voltou, aconteceu com ele. Ele recebeu a salvação, o presente, mas ele recebeu relacionamento, intimidade com o Pai, porque ele se colocou nos pés de Jesus. Jesus falou com ele. Jesus olhou nos olhos dele. Os outros 9 só recebeu a bênção. Que você possa a cada dia, sabe, se colocar nos pés de Jesus, nos pés do Senhor, e falar: Senhor, eu quero o Senhor mais do que qualquer bênção. Eu quero o Senhor que é o meu abençoador, o meu Pai. Porque aí quando você reconhece isso, as bênçãos vêm e te alcançam, como diz a palavra de Deus. As bênçãos, Ele manda as bênçãos alcançar as nossas vidas. Então que nós possamos, a partir de hoje, reconhecer Deus em tudo, ser grato. E no dia 31, a virada, você está aqui, reconhecendo que se você chegou até aqui foi por causa dele. E pedir para Ele te direcionar no ano de 2026. Que você venha ser sensível à voz dele. Que você venha ser sensível a ouvir apenas a voz dele. Apenas a voz dele. Mergulhar mais no profundo. Eu não sei como que foi a sua vida com Deus nesse ano. Talvez o seu corre na sua correria, você deixou Deus. Você deixou de ouvir Deus. E muitas das vezes os problemas, as lutas que você enfrentou, você se abateu porque você deixou de ouvir Deus. Você perdeu o relacionamento com o Pai. Que você possa voltar. Que você possa voltar a ter esse relacionamento com Ele, reconhecendo que você precisa dele em tudo. Não apenas as bênçãos. Eu não quero apenas a bênção. Eu quero o Senhor, Pai, que é o meu abençoador, que é o meu Pai, que é o meu Pai. Eu queria que você se colocasse de pé, feche seus olhos.